Olá, me chamo Milena Cardoso Garbossi, represento o programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Estadual de Londrina e este trabalho foi escrito juntamente com a Natália Marcolin e a nossa orientadora, professora Ideni Antonello. O trabalho tem como título Zoneamento Urbano Includente ou Excludente, um estudo das zonas especiais de interesse social nos planos diretores de Londrina e Maringá, que se encaixa na temática de políticas públicas, plano diretor e direito à cidade. As cidades brasileiras historicamente se encontram envolvidas por desigualdades socioespaciais, e por isso o estudo das zonas especiais de interesse social é uma forma de compreender como o ordenamento territorial influencia na inclusão e exclusão das populações. Para isso, esse artigo analisa as EIs presentes nos planos diretores de Londrina e Maringá, que são cidades de porte médio localizadas no norte central paranaense, sendo polos econômicos e de serviços, para saber se os zoneamentos propostos são inclusivos ou excludentes. Assim, o principal objetivo é realizar uma análise comparativa das zonas especiais de interesse social presentes nos planos diretores elaborados pós-Estatuto da Cidade, investigar como foram delineadas essas zonas e se elas possuem um caráter includente ou excludente, que são propostas ali do autor Marcelo Lopes de Souza, e verificar se essas zonas estão em conformidade com os princípios do direito à cidade. A proposta metodológica é uma análise documental das leis de uso e ocupação do solo, em específico nas seções que tratam das leis. Será também realizada uma comparação das definições e critérios de delimitação, regulamentações e incentivos previstos nas legislações das duas cidades em relação também às leis, e avaliar se o zoneamento presente nos planos diretores é includente ou excludente, a partir das propostas de Marcelo Lopes de Souza. E, por fim, será considerada também as diretrizes do Estatuto da Cidade para verificar se as leis estão de acordo com o direito à cidade. Agora, iremos contextualizar a questão da habitação de interesse social e o direito à cidade. A questão habitacional ou a problemática habitacional, assim como o acesso desigual à moradia, estão atrelados a um zoneamento includente ou excludente. Souza apresenta o zoneamento como um instrumento de planejamento urbano que se mostra excludente e funcionalista, pois separa a cidade, dando funções a cada parte que serão influenciadas pelos interesses públicos e privados. E a habitação de interesse social, que seria a maneira de solucionar essas questões, é pensada e planejada nesse contexto excludente, sendo colocada então às margens da cidade, evidenciando a falha do Estado em suprir as dificuldades de acesso à moradia. Essa situação mostra então uma negação da democratização da cidade, que mantém a desigualdade e perpetua a exclusão socioterritorial. Para que essas dinâmicas de desigualdade e exclusão percam força, é necessário colocar em prática os princípios do direito à cidade, que busca garantir que direitos a abrigo, moradia, equipamentos e serviços sejam implementados em diretrizes e legislações, atendendo às demandas populares e da coletividade que habita no espaço urbano. Souza então apresenta uma proposta de zoneamento includente ou de prioridades, onde o Estado deve priorizar áreas mais pobres da cidade e toda a infraestrutura que as envolve, tirando um pouco o foco das áreas já privilegiadas. Souza também coloca que esse zoneamento possibilita coibir a especulação imobiliária e reduzir disparidades econômicas e a segregação residencial, democratizando o planejamento e gestão do espaço urbano. Para isso, Souza aponta as zonas especiais de interesse social como um instrumento que oferece alternativas para a questão habitacional, possibilitando a regularização fundiária e urbanística e separação de áreas de vazios urbanos, para que seja possível implantar projetos habitacionais. Antonello Veiga e Bertin colocam que as leis se destinam também à recuperação de imóveis degradados, produção de habitação de interesse social e habitação de mercado popular, que estarão sujeitas a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. Barros, Carvalho e Montandon
Acrescentam que a implantação de ZEIs evita a expulsão futura de residentes de baixa renda por grupos influentes que possam estar interessados na valorização desses terrenos. Além disso, também permitem que o poder público reserve áreas que já contam com infraestrutura, serviços e equipamentos urbanos para habitação de interesse social, prevenindo a marginalização dos indivíduos de baixa renda para regiões periféricas distantes dos centros urbanos. Agora será apresentada as Zonas Especiais de Interesse Social no Plano Diretor de Londrina de 2008. As EIs se encontram no Estatuto da Cidade dispostas no inciso 5º do artigo 4º, dando respaldo para sua inserção nos planos diretores. No Plano Diretor de Londrina, em seu artigo 6º, se encontra a garantia da função social da cidade, que visa a qualidade de vida humana, reduzir desigualdades sociais, assegurar o acesso de todas as pessoas a serviços públicos, garantindo a autonomia de cada uma. Já no artigo 125, foram propostos instrumentos de política urbana que visam garantir a habitação popular, como outorga onerosa, IPTU progressivo e alguns outros, mas nenhum deles foram utilizados, estão apenas descritos em lei. Em Londrina, a Lei 12.236 de 2015, de uso e ocupação do solo, definiu no capítulo 5 três subdivisões de zonas especiais de interesse social. As EIs 1, áreas públicas ou privadas ocupadas informalmente por populações vulneráveis, existindo o interesse público em promover programas habitacionais de regularização. As EIs 2, que seriam as áreas de conjuntos habitacionais irregulares, parcelamentos irregulares e clandestinos, de interesse social de populações vulneráveis, tendo disponibilidade para regularização. E as EIs 3, que seriam as glebas e terrenos não parcelados ou não edificados, não utilizados ou subutilizados, localizados em áreas onde há infraestrutura urbana e haja interesse em promover programas habitacionais de interesse social. Existem atualmente em Londrina 42 lotes de ZEIs e nenhuma delas se encontra na área central da cidade. A maior parte se encontra nos limites do perímetro urbano. Os maiores lotes de ZEIs que se encontram na região norte não estão desempenhando seu papel, pois ainda não foram parcelados, não estão sendo utilizados, e em alguns casos estão sendo desenvolvidas atividades voltadas para o rural. Essa implantação das ZEIs, nos limites do perímetro urbano da cidade, evidencia um zoneamento excludente, pois a população é posta às margens da cidade e distante dos demais membros da sociedade. Sobre as zonas especiais de interesse social no Plano Diretor de Maringá, é importante destacar que o primeiro Plano Diretor da cidade é representado pela Lei Complementar nº 632, de 2006. Já no artigo 24, parágrafo 1º, é tratada a habitação de interesse social, como aquela que é destinada à população com renda familiar mensal, limitada a 6 salários mínimos. Porém, como forma de priorizar a população de baixa renda, são considerados até 3 salários mínimos. No capítulo 2, é colocada especificamente a questão das zonas especiais de interesse social, destinadas à habitação de interesse social, que tem como objetivos incluir parcelas da população urbana que se encontra à margem do mercado de terras, estender serviços de infraestrutura urbana em regiões não atendidas e garantir a melhoria da qualidade de vida e equidade social entre as ocupações urbanas. Silva expõe que a outorga onerosa e outros instrumentos que poderiam assegurar o direito à cidade foram implementados apenas 5 anos depois da implementação das EIs, e até hoje os problemas de falta de moradia, desigualdade no acesso ao solo urbano e existência de vazios urbanos são problemas pouco enfrentados na cidade. A Lei nº 888 de 2011, de uso e ocupação do solo, ela define a Zona Especial de Interesse Social como ZE 22, sendo exclusiva para uso residencial unifamiliar, bifamiliar ou multifamiliar, formada por terrenos destinados ao interesse de iniciativas habitacionais com foco em necessidades sociais. Silva coloca também que as áreas de ZEIs foram de terrenos públicos desafetados ou nos distritos de Maringá, com justificativa de que havia um déficit de terrenos viáveis em questões de valores para a instalação de habitações dentro da cidade, fazendo os valores subirem muito acima da média.
Existe também em Maringá a ocupação de lotes desafetados pelo município em áreas bem localizadas, permitindo que a população realocada tenha acesso a bairros já estruturados, evitando a marginalização. Essa é uma medida que distingue Maringá de Londrina, pois em Londrina grandes áreas carentes, sem a presença de infraestrutura, foram destinadas à habitação social. Nesse sentido, o zoneamento de Maringá se mostra mais includente. Porém, quando a análise é voltada para o contexto de articulação dos instrumentos urbanísticos de Maringá, dispostos no plano diretor, a situação é semelhante à de Londrina. Eles não são aplicados eficazmente e de maneira que atenda à sua função de alocar terras para habitação de interesse social. Como considerações finais, é importante destacar que as leis podem efetivamente provocar transformações no cenário do direito à moradia e à cidade, desde que haja combinação de normas urbanísticas que respeitem as particularidades das áreas a serem regularizadas. Com a análise das leis dispostas nas leis de uso e ocupação do solo de Londrina e Maringá, fica evidente que mesmo os instrumentos relacionados ao acesso à terra e à moradia estejam presentes, sua aplicação ainda não ocorre de maneira coerente e eficaz para promover a apropriação coletiva do território. Assim, pode-se concluir que existe o desafio de transformar os instrumentos legais em ações concretas por parte da gestão urbana para promover a inclusão socioterritorial, respeitando as especificidades locais e permitindo a participação popular nas decisões. Somente assim a cidade poderá acessar os benefícios que as zonas especiais de interesse social podem garantir. Aqui temos o referencial bibliográfico, algumas obras, artigos, documentos que utilizamos em nosso trabalho e agradecemos aqui a atenção e a oportunidade.